Olá pessoal, bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos em Unity. Vamos revisar um pouco o que foi visto nas últimas duas aulas. Na primeira aula nós vimos como instalar a Unity, também como o curso funcionaria e a configuração inicial do ambiente, como criar um novo projeto de um jogo. Na segunda aula nós tivemos uma introdução dos principais conceitos de programação de jogos em Unity, que são, por exemplo, assets, cenas, game objects, prefabs. E nessa terceira aula vamos ter uma abordagem mais prática. Vamos explorar alguns dos principais componentes que são utilizados nos game objects aqui na Unity de uma forma mais prática através da programação em C#. Então, inicialmente eu quero mostrar aqui para vocês já esse conjunto de assets que eu encontrei na própria loja da Unity, mas que também está disponível no site itch.io. Aqui vocês podem baixar ele. São basicamente alguns sprites, que são imagens que podemos utilizar para criar as animações de alguns personagens desse jogo da raposinha, e são todos grátis aqui. Você pode simplesmente adicionar aqui nos meus assets e instalar como fizemos na última aula, mas se você preferir também pode baixar por aqui no site itch.io, também está grátis. Vou baixar por aqui para fazer de uma forma diferente da última aula. Então podemos vir aqui em download. Aqui você pode contribuir, doar para o criador dos assets, mas você não precisa. Você é direcionado para essa página. E aqui temos essa opção de download, que tem os arquivos dos assets. Vamos vir aqui, baixar na área de trabalho. Na verdade eu já tinha baixado ele, mas vou baixar aqui de novo. Então eu vou extrair ele aqui. Pronto. Aqui temos os arquivos. Vamos vir nessa pasta sprites. E aqui vou mostrar para vocês os sprites do player, que é o jogador. Temos aqui várias pastas, cada uma delas é uma animação do jogador. Eu vou abrir aqui a idle. E aqui, se vocês podem ver, bom, não é possível visualizar aqui com uma boa qualidade, mas é a raposinha do jogo. Então, basicamente esse vai ser o personagem que a gente vai utilizar hoje para aprender alguns componentes da Unity. Então a gente vai ter que importar isso para dentro da Unity. Então, vamos lá criar um novo projeto para essa aula. Certo. Dessa vez, vamos lá criar um novo projeto 2D. Aqui. Eu renomeei ele para aula 3. Lembrando, pessoal, que o link para o download desses assets, tanto da Unity Asset Store quanto do itch.io, eu vou estar disponibilizando aqui na descrição deste vídeo. Então sintam-se à vontade para baixar outros assets de outros personagens e adaptar para as lições que vamos aprender nessa aula. Porque o importante é a criatividade. Vocês vão conseguir aplicar tudo que a gente aprender aqui em projetos diferentes, cada um com assets diferentes. Então é muito importante que vocês saibam como aplicar esses conceitos a diferentes tipos de projetos. Então, pessoal, aqui carregou a tela do nosso projeto. Eu vou criar uma pasta aqui para organizar melhor os assets referentes ao player, que é o jogador. Pronto. Aqui dentro dela a gente vai importar o que a gente baixou. Eu vou importar toda essa pasta aqui de sprites do player, tudo que está dentro dela. Pronto. Agora eu vou explicar algumas propriedades da importação de assets
que são mais específicas para assets de pixel art ou imagens muito pequenas. Então, vamos ver aqui na Idle, que vai ser a primeira que a gente vai criar essa animação. Bom, aqui podemos ver que estão as 4 imagens. São todas PNG que estavam lá na pasta. A gente tem que alterar algumas configurações de importação delas. Então, para fazer com todas ao mesmo tempo e não ter que fazer uma por uma, a gente pode selecionar todas. Eu clico aqui, ó, na primeira e vou clicar na última segurando o Shift. Pronto. Aqui temos algumas opções. Por exemplo, pixel por unidade tá 100 por padrão. Porém, por ser uma pixel art, eu costumo colocar em 16. Isso aqui vai depender da escala da pixel art. Algumas são 16 por 16, outras 32 por 32. Mas eu acredito que em 16 por 16 vai ficar... a imagem vai ficar boa. No Filter Mode, eu costumo colocar Point no Filter. Então, vamos aplicar aqui. Pronto. Para testar, eu vou apenas arrastar uma imagem aqui para a cena e ver se ela ficou boa, se não ficou com nenhum desfoque ou nada disso. Então, aparentemente está tudo certo aqui com a importação da imagem. Eu acho que essas opções já estão de acordo com o que a gente deseja aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu arrastei ela para a cena. Quando eu fiz isso, eu criei um Game Object, que é este daqui. E ele é um objeto que possui um Sprite Renderer. Então, vamos começar falando desse componente. O Sprite Renderer eu já falei nas últimas aulas, mas mais especificamente agora eu vou detalhar ele mais. É basicamente um renderizador de sprite, como o nome já diz. O que ele faz? Ele faz com que esse sprite... O que é um sprite? O sprite é basicamente uma imagem que a gente importou aqui na Unity. Essa definição aqui eu acho que se aplica bem aqui a esse exemplo. Mas então, aqui estamos renderizando um sprite. Esse sprite render, esse componente, ele tem algumas propriedades. Entre elas está aqui, sprite. O que é isso? É o sprite que ele está renderizando. Por exemplo, aqui ele está renderizando esse sprite com o nome Player Idle 1, que é o mesmo nome da imagem que a gente importou. Então esse sprite foi criado aqui, ó. Este é o sprite que foi criado quando a gente importou essa imagem. Então, se eu mudar essa propriedade aqui, por exemplo, eu posso colocar qualquer outro sprite, que são as outras imagens que a gente importou. Se eu colocar esse daqui, vai mudar a imagem que está sendo renderizada aqui. O que é ser renderizada? É basicamente ela estar aparecendo na cena, na tela do jogo, aqui. Eu vou aumentar um pouquinho o objeto só para visualizar ele melhor na tela de game. Pronto. Mas então, o que mais temos aqui de propriedades? Temos a propriedade Color, que se alterarmos ela, vamos alterar toda a cor que está aqui no nosso personagem. Podemos colocar, por exemplo, vermelho, ele vai ficar avermelhado, ou qualquer outra cor do sistema RGB. Tá. Se a gente deixar no branco, ele fica normal. Mas a gente pode mudar a saturação com as diferentes cores que temos aqui. E temos várias outras propriedades. Eu vou entrar nessa daqui, Flip, que a gente vai utilizar mais para frente aqui no código. Mas é basicamente espelhar ele horizontalmente ou verticalmente. Temos aqui o X e o Y. O X vai mudar ele no sentido vertical aqui, ele vai se espelhar. E o Y no outro sentido, certo? Então tá. Eu acho que essas foram as principais propriedades que a gente vai utilizar aqui no Sprite Render, para a gente não se demorar mais aqui nesse componente. Mas então,
Por que eu falei tanto do Sprite Render? Porque a gente vai utilizar o Animator e dentro da animação a gente altera este sprite que é renderizado. Mas a gente ainda não chegou nessa parte. Vamos falar um pouco aqui do script. O que é o script? É basicamente um código em C Sharp, que na verdade pode ser em JavaScript também, porém aqui a gente vai padronizar de utilizar em C Sharp, que determina o comportamento de um objeto ou vários objetos aqui na Unity. Bom, como um script também é um asset, eu vou criar uma pasta para a gente organizar melhor. Aqui, vou colocar o nome de scripts, certo? Aqui dentro, eu vou criar um primeiro de teste para a gente ver um pouco sobre como funciona. Aqui você vai vir na opção C Sharp Script, certo? Aí aqui você vai escolher um nome para ele. Eu vou colocar testes. É uma boa prática a gente colocar com a primeira letra maiúscula no nome, por ser uma classe. Então, isso é uma boa prática da programação orientada a objetos em geral, que se mantém aqui na Unity. Então, para abrir ele, podemos dar 2 cliques que vai abrir o editor de código padrão que é definido aqui na Unity. Eu vou deixar disponibilizado um vídeo no qual você vai ver como deixar o Visual Studio Code como editor de código padrão. Então, se você der 2 cliques aqui, você vai abrir ele imediatamente. Pronto. Aqui podemos ver que temos uma primeira parte com importações. Essas importações são referentes ao código na Unity. Bom, aqui temos collections e collections.generic para termos algumas estruturas de dados de coleções. E aqui o Unity Engine, que é referente aos códigos da Unity em específico. Mas então, não precisa se preocupar com as importações, porque geralmente a gente não vai alterar elas, às vezes apenas adicionar uma nova, mas quase nunca remover uma. Então, vamos ver a estrutura disso daqui. Aqui temos a declaração de uma classe. As classes da Unity, elas herdam geralmente do monobehavior. Isso quer dizer que elas têm métodos e variáveis que estão presentes no monobehavior, que é basicamente a classe responsável pelos scripts em C Sharp aqui na Unity. Então, dentre esses métodos, 2 principais são este daqui, o start e o update. E como eles funcionam? Bom, o método start ele é rodado toda vez que um objeto ele é instanciado ou quando uma cena é carregada na Unity. Isso quer dizer que quando o objeto começa a existir no nosso jogo, ele vai rodar o que tiver dentro deste espaço de código aqui. Agora, o que está aqui em update, ele roda uma vez a cada atualização da tela, a cada atualização de frame da tela. Então, basicamente, 24 vezes por segundo. Basicamente, isso daqui é um loop infinito. Então, o que tiver aqui dentro vai estar se repetindo infinitamente, ou até a gente determinar um fim aqui no código. Então, pessoal, vou explicar um pouco o conceito de variáveis. Bom, variáveis são quase como caixinhas que podem armazenar um valor. No código, nós podemos declarar as variáveis. O que é declarar? É basicamente criar essa caixinha. Nós podemos também atribuir um valor a ela. O que é atribuir? É você colocar um valor dentro dessa caixinha e também você pode acessar ela, que é recuperar o que está dentro dela. Aqui na computação, nós trabalhamos com diferentes valores, com vários tipos de valores. Podem ser, por exemplo, inteiros, que são valores de números, que podem ser, por exemplo, 1, 2, 3 ou 900. Bom, são números.
inteiros, eles não possuem casas decimais. Também podemos trabalhar com números que são pontos flutuantes, que são como chamamos números que têm valores depois da vírgula, como por exemplo 1,2, 2,543, vários números depois da vírgula, que são chamados números com pontos flutuantes. Também podemos trabalhar com valores que são booleanos, que são valores que podem ser verdadeiro ou falso. E também existem valores string, que não são valores numéricos em essência, que são valores que, por exemplo, uma palavra, um caractere, enfim, trabalhamos com diferentes tipos de valores. Por isso, quando vamos declarar uma variável, nós temos que definir qual é o tipo dela. Na linguagem C# aqui, porque ela é uma linguagem que é fortemente tipada. Para cada valor, temos um tipo de variável. Então, aqui a declaração de uma variável, ela é assim, ó, public int inteiro in. Aqui, declaramos uma variável. Nós criamos uma variável do tipo int. Int é um tipo que aceita valores inteiros. Então, são números inteiros, por exemplo. Inteiro 1 é o nome dessa variável. O nome dela é muito importante porque é a partir dele que a gente vai acessar o valor que está dentro dela. Temos um public, que é um modificador de acesso, que define se essa variável vai ser acessável ou não de outra classe no código. Bom, mais pra frente a gente vai ver isso, mas não precisam se importar tanto com isso. Então, essa variável que a gente criou, a gente pode passar um valor para ela. Como que a gente faz isso? Bom, a gente tem que fazer isso dentro de alguma função aqui, porque esse código de atribuir um valor para ela tem que ser acessado de alguma forma. Então, podemos passar aqui na função start, podemos vir aqui, vamos chamar a variável inteiro 1 e passar um valor para ela. Isso é através do operador igual. Vamos passar, por exemplo, 10. Pronto. Agora, essa variável com o nome inteiro 1, ela armazena o valor 10. Então, se a gente quiser acessar ela, a gente vai receber de resposta o 10, que é um valor inteiro, que está dentro da nossa variável inteiro 1. Pronto. Algumas regras de nomes de variáveis. Nós não podemos começar com números ou caracteres especiais. Então é uma boa prática colocar um nome curto, mas um nome que sinalize o que significa essa variável. Eu vou criar algumas outras aqui, apenas para demonstração, como por exemplo... Pronto, eu crio uma variável do tipo booleano, que é uma variável que aceita verdadeiro ou falso. Eu vou atribuir valores a ela, por exemplo, pronto, eu atribuí true a ela, quer dizer que ela tem um valor verdadeiro. E depois que a gente atribui um valor, a gente pode mudar esse valor. Eu posso vir aqui e passar falso para ela. Então, quando isso aqui é executado, ela passa a receber verdadeiro. Porém, quando isso aqui é executado, o valor dela muda para falso. Então, vimos esses principais tipos de variáveis. Existem vários outros, como por exemplo... float. Aqui, float é um tipo de variável que aceita um ponto flutuante, que é um valor numérico com vírgula. Uma coisa importante é que durante a declaração da variável a gente também pode atribuir um valor para ela.
Isso é chamado de inicializar a variável com um valor. Aqui, por exemplo, eu estou declarando ela e já passando o valor 10.5 f. O que é o f? O f simplesmente sinaliza que é uma variável do tipo float, então é um número com vírgula. Então eu já estou declarando e inicializando ela. Quando eu for acessar ela, eu vou receber o valor 10.5. Bom, vimos aqui alguns tipos de valores, mas uma coisa importante é que na Unity, cada componente pode-se criar uma variável do tipo dele para se referenciar a ele. Por exemplo, eu posso criar uma variável que é do tipo sprite renderer. Então, quando eu crio isso, eu vou colocar aqui public. Pronto, eu salvei, eu vou lá na Unity. Opa, esqueci de apagar essa parte aqui. Tá fazendo referência às variáveis que já não existem mais, porque eu apaguei ali em cima. Pronto. Aqui, quando eu criei essa variável sprite render, que tem o nome sprite render, só que com S minúsculo, o tipo sprite render é um S maiúsculo. Agora o nome da variável eu coloquei um S minúsculo. Isso é uma boa prática também. Mas enfim, eu criei ela, então tem esse quadradinho aqui que está vazio, mas que nele eu posso adicionar um sprite render. Então eu posso simplesmente pegar o sprite render do nosso personagem e arrastar para ele. Pronto. Isso quer dizer que a gente está se referenciando a ele. Então, se eu alterar algo nesse sprite render aqui, eu vou estar alterando do nosso personagem, porque é ele que vai estar aqui na nossa variável. Por exemplo, vou colocar para ele ser desativado. O sprite render ele possui uma propriedade do tipo enable, que é uma propriedade booleana, que geralmente todos os componentes possuem, que define se ele vai estar ativo ou não. É basicamente, vou salvar aqui, essa caixinha aqui da Unity. Quando eu desativo ela, o componente para de funcionar. Então ele não está mais renderizando o sprite do nosso jogador aqui, da nossa raposinha. Pronto, ativei, ele começa a funcionar de novo. Então, eu estou basicamente passando falso no start. Então, se eu der um play aqui, um start, o nosso personagem tem que ficar invisível, porque eu estou modificando o sprite render dele. Pronto, ó, ele ficou desativado. Eu posso ativar novamente aqui. E não vai ser desativado automaticamente, porque a desativação dele está acontecendo no método start. Isso quer dizer que ela acontece uma vez quando ele começa a existir na cena, ou quando a cena é carregada com ele. Então foi isso. A gente viu que a gente pode modificar os componentes que estão no nosso personagem simplesmente com o script que a gente colocou nele. Mas tá. Aqui dentro da classe, a gente também pode declarar variáveis. Por exemplo, eu vou declarar uma variável string. Public é o nosso modificador que define se uma variável vai ser pública ou não. A gente pode colocar public, pode colocar private, por exemplo, que isso daqui vai modificar se a variável vai ser acessível de outra classe ou não. Mas eu vou deixar aqui em public mesmo. É uma boa prática você deixar ela sempre privada, que é o private. Mas eu vou deixar em public.
E tem mais uma coisa, na Unity, as variáveis públicas, elas aparecem no editor. Então, vou deixar pública aqui para vocês verem. Eu vou criar uma nova privada ali embaixo, mas então, vamos continuar. Public, aí em seguida a gente coloca o tipo de variável que a gente quer. Se string o tipo dela. Aqui eu crio uma variável do tipo string. O que é string? String é um tipo de variável que aceita texto. Então, basicamente, eu posso colocar qualquer texto dentro dela, que vai ser o valor que vai estar dentro dela. E eu dei um nome para ela. O nome dessa variável vai ser nome. É o nome apenas como eu vou me referenciar a ela dentro do código. Não é o valor dela. Por exemplo, eu posso colocar aqui agora que quando o jogo começar, nome vai receber, por exemplo, aqui. Quando o jogo começar, a variável nome vai receber o valor nome 1, certo? Aí agora eu quero mostrar esse nome dentro da Unity. Eu posso colocar um debug.log nome. Então, o que essa função faz? Debug.log basicamente escreve o que tiver nessa variável aqui no console da Unity, na saída. Então, vamos ver. Para salvar isso aqui, você apenas salva com Ctrl S, que ele vai atualizar lá na Unity. Aqui. Então, podemos ver que teve um erro no código. Aqui ele mostra o que falta um ponto e vírgula em algum lugar aqui, na linha 14, aqui, certo? Pronto. Então, se a gente der play aqui, não vai acontecer nada, porque a gente não colocou o script em nenhum objeto aqui na cena. Então, se a gente for ver aqui no console, não tem nada escrito. Então, para isso acontecer, a gente tem que adicionar o script em algum game object aqui da cena, por exemplo. A gente pode simplesmente arrastar ele e colocar no player ou na câmera, por exemplo. Ou a gente pode vir nele, adicionar componente e pesquisar pelo testes. Pronto. Lembra que eu falei que as variáveis públicas aparecem aqui no editor? Então, aqui está aparecendo o nome no editor. Eu vou alterar o script para ele não receber um valor. Pronto, ele não vai receber um valor. Então a gente vai passar o valor no editor. Ele vai escrever quando a gente colocar o start. Quer dizer, quando a gente der um start na cena. Então, estamos aqui na cena. Eu vou colocar, por exemplo, o nome Raposa 1. Pronto, esse vai ser o nome da raposa. E se a gente der play, ele vai ser escrito aqui na janela de console. Pronto, ó. Foi executado o código que estava aqui no start. E foi escrito aqui, Raposa 1, que é o nome que a gente passou aqui no valor da variável nome. Então é basicamente assim que funciona este método start. Ele sempre vai ser executado uma vez quando o objeto for instanciado. O que é ser instanciado? É basicamente ele passar a existir aqui na cena do nosso jogo. Ou como o objeto já estava aqui na cena, quando a gente der um play, quando a cena for carregada. Tá, agora eu vou falar um pouco do método update. Eu vou criar uma nova variável.
Pronto, eu criei uma variável chamada contador. É uma variável int, quer dizer que ela é uma variável inteira. Então quer dizer que ela pode armazenar valores inteiros. Eu vou iniciar ela com 0, por exemplo. Isso. Lembrando que ela também pode assumir valores negativos. Então, aqui no update, eu vou colocar para ela receber mais um. Então, contador vai receber contador mais um. Só para a gente ver quantas vezes isso aqui é executado. E como ela está pública, a gente vai poder ver lá no editor. Então eu não preciso colocar, por exemplo, um debug.log para mostrar o conteúdo dela. Mas vamos lá. Só para mostrar para vocês como o update ele é executado. Aqui, o contador recebeu 0 no início, que é o valor que a gente setou para ele. Então, vou dar um play aqui. E aqui vocês podem ver que ele está você está somando mais um a ele infinitamente. Se a gente deixar aqui, vai continuar aumentando o valor até travar o jogo, porque em algum momento vai ser um valor tão grande que não vai caber uma variável int. Mas é isso. Por que isso aqui está subindo infinitamente? É porque esse código aqui está sendo repetido infinitamente, em um looping. Então, é assim que funciona o update. Então, essas são basicamente as duas principais funções que são utilizadas aqui na Unity, que é o start e o update. Existem várias outras que já são padrão da Unity, mas eu acho que essas são as básicas, as primeiras que a gente tem que aprender como funcionam.